Olá, todas, todos. É um grande prazer, mais uma live do Conselho Nacional de Saúde, na programação do Comitê de Acompanhamento da Covid, o programa do CNS, que a gente está na segunda edição, em 2021, a campanha Proteger o Trabalhador e a Trabalhadora é Proteger o Brasil, e esta live Trabalho Invisível na pandemia da Covid-19 e o papel do controle social. Nós temos aqui algumas convidadas, né? Está na mediação 2 conselheiras de saúde, eu sou Francisca Valda, enfermeira, representando a Associação Brasileira de Enfermagem, no Conselho Nacional de Saúde, coordenadora da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho. Eu sou uma mulher de meia idade, altura também média, e cabelos e olhos castanhos. E estou na minha casa, né, no meu quarto, onde eu faço essas participações. É uma grande satisfação. Também a minha companheira, conselheira, amiga, Ruth Guilherme. Ela pode também se apresentar. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Ruth Guilherme. Também sou uma mulher branca, mas de cabelos pretos e olhos pretos. Estou com uma blusa verde e estou também no quarto do meu filho, né? Que a gente tem aproveitado esses momentos aqui em casa, né? Então, era o canto mais tranquilo para a gente conversar por aqui hoje. Nós estamos com convidadas ilustres, comprometidas com o controle social no Brasil, e nas políticas de direitos e saúde, tá? E entre elas, né? Então, nós estamos com muita satisfação recebendo, já de antemão agradecendo, né, a ambas, a doutora Ileana Neiva Mocinho, procuradora regional do trabalho, coordenadora nacional de promoção da regularidade do trabalho na administração pública do Ministério Público do Trabalho, CONAP, Ministério MPT. E a professora doutora Maria Helena Machado, pesquisadora titular da Fiocruz, coordenadora das pesquisas Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde no contexto da Covid-19 no Brasil, e esta outra pesquisa que vai ser apresentada aqui nessa programação, Trabalhadores Invisíveis da Saúde, Condições de Trabalho e Saúde Mental no contexto da Covid-19. Nós estamos também com o formato dessa programação do comitê, com debatedores dos fóruns do controle social. Então, pelo FENTA já estamos eu e Ruth Guilherme, pelo Fórum dos Usuários, o ForSUS, Elgiane Lago, Conselheira Nacional de Saúde, representando a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, e Diego Espíndola, Conselheiro Nacional de Saúde, representando o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMES. Nós estamos também, né, com 2 companheiras nossas que estão aqui nesta equipe, né, de ouro aqui, Viviane e Mônica. Quem está agora é Mônica, né, para fazer a comunicação de Libras, também conosco. Nós temos também o grupo do CNS que está aqui na sonoplastia, nos bastidores, né, a nossa coordenadora, estamos chiques de sonoplastia, a nossa coordenadora da assessoria de comunicação, Laura, né, está aqui também nos apoiando, né, e o William, tá? Então, muito obrigada a vocês aí, viu? Completa a nossa equipe. Então, nesse momento, eu passo para a Ruth Guilherme, para ela fazer a
a fala da abertura. Boa tarde novamente, né? Eu esqueci de comentar que, além de conselheira nacional, eu sou presidente da Associação Brasileira de Nutrição, a qual eu represento neste conselho. A pandemia, né, desse Covid-19, ela nos descortinou para várias realidades do mundo do trabalho. Desde março de 2020, a expressão trabalho essencial, ela passou a ser comentada por todos, especialistas, patrões, empregados, desempregados, e, afinal, nos questionamos, qual seria esse trabalho essencial? Primeiro, foram determinados como essenciais, além dos hospitais, os serviços que teriam de seguir funcionando, para manter esse abastecimento, como o transporte público, mercados, postos de combustíveis, farmácias. Depois foram acrescentando, né, outros serviços, à medida principalmente que o empresariado gritava. Enquanto os direitos a testes e, posteriormente, a vacina eram só garantidos inicialmente aos profissionais da saúde, e nem mesmo assim a todos os trabalhadores da saúde. E além de tudo isso, ainda temos quem? Ainda temos todos os trabalhadores e trabalhadoras que, nesse período, perderam seus empregos e somaram-se aos informais, né? E que ficam à margem, né? Que estão nas ruas e porque a falta de renda e de apoio como auxílio emergencial os colocaram lá, né? Então, nós da CIST Nacional, juntamente com a CIRT, né, que a Valda representa, e o CNS, nós estamos muito preocupados, estamos desde lá, desde 2020, que nós estamos bastante preocupados com esses profissionais. E nós, tentando defendê-los, criamos várias campanhas, criamos resoluções, para poder proteger esse trabalhador e, acima de tudo, para poder orientá-los, né? E é por isso que a comunicação se faz presente. O CNS lançou as lives, lançou as campanhas para que esses trabalhadores soubessem onde procurar. Nós temos constantemente sendo questionados e tentamos ajudar de várias formas os sindicatos, as categorias que nos procuram, né? Mas por que isso? Porque a grande maioria não parou de trabalhar, né? Em momento algum, e continua a pegar ônibus lotado diariamente, principalmente. Temos, inclusive, denúncias, né, que chegaram que várias lojas, inclusive lojas de brinquedos, por exemplo, começaram a vender outros produtos de origem alimentícia, por exemplo. Então, temos denúncias de lojas em São Paulo, né, de brinquedos que começaram a comercializar, incorporou produtos como arroz e feijão para tornar aquela loja, aquele serviço essencial, né? E é assim que é tratado os trabalhadores do nosso país, né? Alguns funcionários dessas lojas, inclusive, até acharam que foi a solução boa, né? Eles não têm esse discernimento, né? Acharam que foi a solução ideal para quê? Para não fechar e para ele não perder o emprego, né? Então, a gente acha, né? E a gente tem esse sentimento e essa definição de que temos que fazer mais, temos que orientar e temos que melhorar essa realidade. Muitos dados, né, que nós tivemos acesso, né, a gente verificou um aumento de mortes de operadores de caixa, de frentistas de posto de gasolina, de motorista de ônibus, né, na casa dos 68%. Né? São dados do próprio Ministério da Economia. Entretanto, não é possível a gente dizer, lógico, categoricamente, que todo esse aumento foi devido ao Covid. Nós somos cientes disso. Entretanto, né, a gente tem certeza, né, que esse excesso do ano da pandemia foi instalado, ele indicou com o peso desse Covid para quem não pode parar. Né? Com certeza houve um aumento. Né? E é bom lembrar que esses são dados do Ministério de pessoas que estão cadastradas, que estão pessoas com carteira assinada. Então, ainda tem toda outra gama de profissionais que estão à margem desse processo. Então, a gente acredita que essa porcentagem, esse percentual é muito maior. Né? Em função disso, né, a gente tem realmente procurado alertar a população
né, através desses canais de comunicação, como a live, como a gente tem agora o Papo do CNS, né? Então, as campanhas para aqui, e chamando convidados como a doutora Eleana e como a doutora Maria Helena para nos dar subsídios, para melhorar nosso processo, para poder a gente criar resoluções, para a gente ir atrás de melhorias para esses trabalhadores. A gente tem certeza que não há dúvida que esse isolamento social é a melhor estratégia para barrar a disseminação da pandemia, né? Mas enquanto as classes de trabalhadores, né, aliás, enquanto alguns trabalhadores, algumas classes puderam se fechar em casa, não sair, têm acesso a lavar mãos, né, a não receber visita, a comprar de restaurantes online e, consequentemente, estarem mais protegidos desse vírus, a gente tem certeza que para os quase mais de 15 milhões de pessoas que vivem nas favelas, por exemplo, essa não é uma realidade possível, né? E esse baixo padrão de vida também foi achatado, né? Então, já era um padrão de vida baixo e ele foi ainda mais afetado, né? E com dificuldade até em encontrar alimentos. Tanto é que nós passamos, né, eu como nutricionista, muito tristemente, vejo nós voltarmos ao mapa da fome, né? Que saímos recentemente e agora já voltamos, né? Então, não há o que comemorar, há o que se juntar forças para lutar, né? E, fora todos esses que a gente colocou, a gente ainda tem outras categorias, como, por exemplo, os entregadores de alimentos, né? Que houve uma exacerbação desse trabalho, até por conta do próprio isolamento social, né? Mas a gente tem carteiro, a gente tem lixeiro, a gente tem caixas de comércio, porteiros, né? Os porteiros que estão, né? Pedreiros, que muitos não pararam inicialmente, zelador, né? Então, a gente tem muitas dessas profissões que sobreviveram, né, ao meio dessa precariedade e muitos se perderam no caminho. Desses mais de 500 mil mortos, com certeza, muitos trabalhadores sucumbiram, né? E é por esses trabalhadores e essas trabalhadoras que estamos aqui hoje e vamos conversar com nossas convidadas para que a gente consiga mediar, achar soluções e ajudar a essa população. Obrigada. Valda, está sem som, Valda. O CNS tem discutido vacinas, o CNS tem discutido, né, proteção do trabalhador, tem feito discussões sobre a gestão para residências, para as desigualdades sociais que se revelaram, né, para toda essa realidade. O CNS está atuando junto à CPI, com muita documentação, com muita contribuição, está sendo citado pelos deputados, senadores que estão arguindo, né, os convidados, né? Então, nesse momento, uma grande satisfação para o Conselho. O nosso presidente, né, falou assim, infelizmente eu não vou poder estar, mas nós temos aqui conselheiras da mesa diretora, né, que estão aqui conosco. Priscila Viegas, eu já vi, muito obrigada, companheira, né, está aqui conosco, e a saudação da presidência e da direção do Conselho Nacional de Saúde para os nossos convidados e para os nossos acompanhantes, as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube ou no Facebook. O trabalho é fundamental para o desenvolvimento do país, né? Para o desenvolvimento econômico e para riquezas também, para juntar riquezas. E, nesse momento, nós estamos preocupados, porque essa situação ela se agravou na pandemia em termos de falta de condições de trabalho, né? E nós vamos estar tratando disso aqui. Não começou com a pandemia, mas houve uma sobrecarga de trabalho e houve também, para muitos trabalhadores, demissão ou então aqueles programas do governo de seguro da metade da carga horária, seguro-desemprego da metade da carga horária, né? Mexendo com contribuições, com tudo isso, né, para a aposentadoria. Então, muita dor, muita tensão, muito medo, muita exaustão, medo de contaminar os familiares, porque tem que sair para trabalhar, né? E os trabalhadores da saúde, nesse sentido, né, também
tendo que estar ao lado da população, cuidando, e o cuidado na promoção, na prevenção, na vigilância, na atenção especializada, no tratamento e na reabilitação, porque a pandemia, uma parte da população é assintomática, outras sintomas leves, uma parte pequena agrava e fica num quadro mais grave ou agudo, e tem depois a parte das sequelas, que também estão lá os trabalhadores da saúde. Então, hoje é um dia de homenagearmos, né, a esses trabalhadores com essa live e colocarmos ele cada vez mais na agenda do CNS e discutir as condições de trabalho e políticas públicas. Então, eu quero aqui agradecer nossas convidadas e eu passo a palavra agora para a professora Maria Helena Machado, né, que vai ter um tempo de 20 minutos, tá, Maria Helena? A gente avisa quando tiver faltando 5 minutos. Muito obrigada. Então, me descrevendo, né, eu sou mulher, também sou de meia idade, morena, estou com uma roupa escura, preta, com echarpe colorido, e uso óculos, tá? Estou, nesse momento, num apartamento pequeno, alugado aqui em Belo Horizonte, onde estou perto dos meus filhos por um tempo, enquanto a pandemia reduz um pouco a crise que nós estamos vivendo, né? Eu sou da Fiocruz, sou pesquisadora da Fiocruz, e militante ativa da gestão do trabalho há mais de 30 anos. É muito tempo que nós estamos juntos, inclusive com a professora Valda. É isso aí. Bom, eu vou fazer minha apresentação, eu estou pedindo, e quero também cumprimentar, me perdoa, a todos os nossos companheiros e companheiras que nos acompanham aqui na live, né? Queridas Ruth, Eugiane, a nossa próxima que vai estar falando, Eliana Neiva, né? O Diego, e agradecer muito a Valda, você e todo o Conselho Nacional, de nos dar essa oportunidade de falar um pouquinho aqui, tá bom? William, você pode, por favor? O William vai ser meu ajudante aqui, para a gente fazer a apresentação. Bom, minha apresentação eu vou tentar ser absolutamente rápida, né, para dar tempo da gente ter um debate legal. Nós estamos realizando pela Fundação Oswaldo Cruz 3 estudos, 2 está em pleno desenvolvimento, né, os profissionais de saúde, no contexto da Covid, e essa pesquisa já está na fase de trabalho de relatório final, né, nós já fizemos a primeira apresentação dessa pesquisa, que refere-se basicamente aos profissionais de nível superior, né, nós fizemos uma separação, fazendo 2 pesquisas para dar foco a esses que nós vamos falar daqui a pouco, são os trabalhadores invisíveis, né. Aqui também, junto conosco, eu estou vendo que temos vários colegas, né, da Fundação Oswaldo Cruz, da equipe, nossa equipe, também estou vendo aqui os nossos colegas, nossos companheiros, trabalhadores considerados, né, na pesquisa para efeito de sujeitos da nossa pesquisa, por exemplo, eu estou vendo aqui o presidente da Abranca, né, que é a Associação dos Condutores de Ambulância, e outros também que eu já vi que estão aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Bom, então pode passar. Essa pesquisa, aqui um dado importante, eu sei que nós estamos falando no Conselho Nacional de Saúde, instância máxima do Sistema Único de Saúde, que durante 8 anos pude participar, tive a felicidade de estar aí junto, e sei bem como é importante, quanto é fundamental para o Sistema Único de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde. Naquela época eu estava na condição de gestora, né? Eu estava no governo e fazia parte da representação do Ministério da Saúde. Aqui é só para mostrar para todos o nosso movimento, a evolução da pandemia e dos óbitos no país, né? Nós passamos todo o ano de 2020 com um quadro gravíssimo, e que já chegamos em final de dezembro, 31 de dezembro, com mais de 7.600.000 casos acumulados e dos 194.000 óbitos, né? Já ficamos assustadíssimos e já acreditando que as coisas poderiam estar melhor
no início de dezembro, a gente acreditava que nós íamos começar a ter uma queda da pandemia e também teríamos vacina para todos. Nenhuma coisa e nem outra aconteceu, e começamos no mês de janeiro, já iniciando a nossa pesquisa, Trabalhadores Invisíveis da Saúde, já tínhamos terminado a pesquisa de campo dos profissionais de saúde, e aí deparamos com um quadro gravíssimo, né? Porque nesse ponto nós só fomos piorando, e aqui só para resumir, nós chegamos no data de hoje, julho de 2021, nós temos hoje 19 milhões e 700 mil casos e mais de 551 mil óbitos, né? Gravíssimo, significa que nós temos 12 milhões de contaminados, exatamente 12 milhões de contaminados até a data de hoje, né? 7 meses, uma coisa assim assustadora. E temos um quadro gravíssimo de mortes no país. E junto com isso, nós temos em torno de 2.500 óbitos de trabalhadores de saúde, em decorrência da Covid. Como a Valda já colocou, o que o Ruth também já afirmou aqui, a coisa é muito grave, e nós estamos falando de uma estimativa. Dados precisos nós temos disponíveis, só dados do Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de Medicina, e vamos ampliar esse estudo, né? Inclusive a pessoa que coordena está aqui conosco, é Eleni Guimarães, né? Mas dizer que só entre essas duas categorias nós temos em torno de 1.600 óbitos, né? Mais de 800 óbitos de médicos e mais de 800 óbitos de enfermagem, seja enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem. Se a gente somar e ter uma estimativa, a gente vai ver que esse número no país é assustadoramente grande. Temos aqui também a procuradora, né, do trabalho, eu mostrar para te dizer que nós temos um quadro sério, que nós não temos informações fidedignas, por exemplo, quantos óbitos tem na saúde, dos profissionais de saúde, quantos nutricionistas, psicólogos, condutores de ambulância, radiologistas, maqueiros, e todas as outras categorias. Essa informação precisa, nós não temos, né? Mas vamos lá. Então, com isso, vamos ao nosso estudo, que é os trabalhadores invisíveis da saúde. Por que a gente está denominando de trabalhadores invisíveis, né? Ele é uma pesquisa que ela nasce da grande pesquisa das condições de trabalho, quando a gente começou a perceber que ao enviar o questionário pela internet, muitos trabalhadores começaram a se perguntar, nós também somos da saúde, nós não podíamos responder esse questionário, né? Então, a gente começou a ver que o volume era muito grande e a gente percebeu que precisava dar foco especial a esses trabalhadores. Então, daí nasce a pesquisa Trabalhadores Invisíveis, no sentido de denúncia, de dizer que não é possível continuar considerando desconsiderando um conjunto de trabalhadores tão importante para a saúde. A pesquisa é financiada pela Fundação Oswaldo Cruz. Pode passar? Eu tenho a coordenação geral dessa pesquisa. Bom, as condições de trabalho, o ponto central é condições de trabalho, saúde, vida e saúde mental dos trabalhadores invisíveis que estão na linha de frente do combate à Covid. Pode passar? Aqui, muito rapidamente, coloquei aqui em primeiro lugar o Conselho Nacional, porque ele tem que estar em primeiro lugar mesmo, né? Todas as entidades que estão nos apoiando oficialmente, né? Então, todas essas entidades maravilhosas, pode passar, te agradeço muitíssimo, associação, e aqui nós temos claramente um volume grande de confederações, federações dos trabalhadores. Seja ela, a gente está aqui sempre com apoio incondicional dos trabalhadores. Então, é muito importante que o Conselho Nacional tenha com bastante clareza de que essa pesquisa tem um apoio forte dos trabalhadores e das suas confederações e federações, e conjuntamente com com o sindicato. A ISP, Internacional de Serviço Público, está conosco desde o início da pesquisa. CONAS e CONASEMES também. Pode passar? Pode passar, por favor.
Bom, aqui eu não preciso ficar repetindo, né? Eu já falei que ela é uma pesquisa importante, e ela atinge todos os trabalhadores da saúde da área de meio, ou seja, que estão na equipe, estão auxiliando, participam da equipe, ou gravitam em torno da saúde, em torno dos ambientes de trabalho, onde se tem ou está trabalhando, ou está dando assistência àqueles que têm Covid. Pode passar? Ou tem sintoma de Covid. Metodologia, muito rapidamente, eu gostaria de dizer, primeiro, essa pesquisa, claramente, ela já passou, a primeira, né, e essa também, já passou pelo Conselho de Ética de Pesquisa, está aprovado e está seguindo todas as resoluções do Conselho Nacional de Saúde. Pode passar? É uma pesquisa nacional, né, com abrangência nacional, né? Só para vocês terem uma ideia, sempre a gente diz que ainda está pouco, precisamos mais, né? Se a gente somar os questionários que nós tivemos na primeira pesquisa, que esse conjunto de trabalhadores, né, que a gente está chamando de trabalhadores invisíveis, e agora, com o que nós temos, nós já temos mais de 22 mil questionários respondidos, né? Mas queremos mais, né? A pesquisa está quase terminando, e que eu vou colocar aqui, nós temos em torno de 1,5 milhão de trabalhadores que estão diretamente vinculados, de uma forma ou de outra, no combate à Covid. E eles estão, no sentido real da palavra, não tem voz, não tem espaço, são tão desprotegidos, como foi dito aqui claramente, né? São pessoas que não têm a forma usual, né, de expressar e se organizar do ponto de vista do trabalho. Daí, nós chamamos eles de invisíveis socialmente. É um protesto mesmo, esse uso dessa palavra, trabalhadores invisíveis da saúde, é uma forma de denunciar essa situação. Pode passar? Quem são eles, né? Aqui, eu até prefiro a gente ir direto, pode passar, para a gente adiantar, dizer que esses trabalhadores, eu vou daqui a pouquinho falar quem são eles rapidamente, mas é muito importante, né, sem aqui exagerar, de fazer um comentário muito negativo, mas é difícil falar desses trabalhadores, e inclusive dos trabalhadores que nós já fizemos a pesquisa, dos profissionais de saúde, são os médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, né? A situação é muito grave, muito grave. E há, tanto nesse primeiro grupo de trabalhadores, como esse agora, com tantas lives que nós estamos fazendo no país inteiro, com apoio dos sindicatos, a gente está vendo claramente sinais de adoecimento, de estresse, sobrecarga, sobrecarga de trabalho, sem garantias de direitos previdenciários, com salário extremamente baixo, quase sempre, não são considerados trabalhadores da saúde e típicos, e muitos deles sem direito ao uso de EPIs, e até vacinação no rol dos trabalhadores da saúde, como também foi dito aqui. Eu escutei de um segmento desses trabalhadores, que eu saí da live, assim, muito comovida, quando eles fizeram o seguinte comentário: é o seguinte, doutora, nós não entendemos por quê. A sensação que nós temos, que nós estamos abandonados à própria sorte. Ninguém olha por nós, ninguém olha por nós. E aí nós estamos falando nada mais, nada menos que são os condutores de ambulância. Foi uma live muito pesada, dura para mim, de perceber que esses condutores que transitam com a equipe de saúde, que transitam com os nossos pacientes, levando e trazendo rapidamente de um lugar para o outro, e às vezes quilômetros e quilômetros, dias, um dia inteiro, eles se sentem abandonados à própria sorte. Eu dei um exemplo, eu até peço desculpa, o nosso presidente da Branca que está aqui, mas era importante eu falar isso. Pode passar? Bom, aqui, mais ou menos em torno de, essa pesquisa está abrangendo, Valda, mais de 60 ocupações. Quem são? É claro que tem aqueles que são com formação própria, da área da saúde, diretamente ligada à saúde, e que por mais que possam sentir e serem muito invisíveis aos olhos da própria equipe, dos gestores, da população, dos usuários, no modo geral, eles são da saúde.
Nós estamos da área de enfermagem, saúde bucal, farmácia, hemoterapia, análise clínica, técnica de laboratório, pode passar. Também estamos falando da citopatologia, né? Toda a área de radiologia, tem um volume grande de pessoal da área de radiologia que está conosco, fazendo um trabalho belíssimo no Conter, né? Tem quase 100 profissionais que já foram a óbito, né? Nós estamos falando dos técnicos de imobilização ortopédica, de gesseiro, de segurança do trabalho, de vigilância, e eu coloquei em vermelho aqueles que trabalham na saúde, gravitam na saúde, apoiam a saúde, e em alguns momentos são considerados da saúde, mas em boa parte não são. A eles são negados, muitas vezes, equipamento, a eles são negados a vacina, inclusive. Nós estamos falando aqui dos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, agente indígena de saúde, os maqueiros, pode passar, condutor de ambulância, todo o pessoal de agência funerária, que nós consideramos que são da saúde, eles que estão sepultando os nossos mortos, os mais de 500 mortos. Então, sepultadores é uma situação extremamente delicada, O pessoal da alimentação, da cozinha, na área hospitalar, todo o grupo, todo o pessoal da administração, né? Que muitos deles não têm equipamento, ou muitos deles não é considerado, apesar de ser um volume absurdamente alto, importantíssimo, toda a estrutura gerencial e de administração dos hospitais, dos ambulatórios, das UPAs, da atenção primária, né? Todos eles, todo mundo muito importante. Todo o pessoal da atividade operacional, porteiro, recepcionista, um conjunto, uma legião de atendentes e secretários de consultórios dentários, de médicos, de psicólogos, fisioterapeuta, de enfermagem, né? A vigilância, a segurança, cada vez mais necessário no país, onde muitas vezes o trabalhador não se sente protegido por agressão que é externa a eles, né? A população muitas vezes muito irritada com atendimento, com atraso e maltrato. Então, é esse conjunto que todo mundo conhece muito bem, o Conselho Nacional conhece muito bem. Nós estamos falando de todo o pessoal da limpeza, né? Absolutamente essencial na saúde. E todo mundo que trabalha na manutenção, desde o eletricista, oficial de manutenção, técnicos da parte eletrônica e os outros, que aqui eu posso ter deixado de fora, por exemplo, cuidadores e todo mundo. Então, esse é o nosso grupo, né? É uma legião de mais de 60 ocupações. Pode passar? Então, em vermelho, só para destaque, tá bem? A pesquisa de campo é totalmente online, totalmente, não há como ser diferente. Nós demos um prazo final, completamente final, agora será final mesmo, 12 de agosto, né? E aí, se clicar aí, nós temos o link da pesquisa. É facílimo, a pesquisa é leve, pode passar, é leve, não gasta mais do que 15 minutos, e nós temos a capacidade daí ter esse volume absurdamente importante, forte, que nos emociona muito saber que nós já temos esse volume tão grande de questionários, né? O método é o chamado bola de neve, né? Aqui eu acho que não vai ser possível, William, clicar aí nessa bolinha, ela vai crescer, é como se ela estivesse aí, então ótimo. Na montanha de neve, né? Vai rolando na neve e vai crescendo. Aqui, no caso, você passar a outra figura, fica mais fácil ainda de compreender, né? Aí o Conselho Nacional, um bom exemplo, né? Fernando, presidente, e junto com ele vem todo o conselho diretor, todos os conselheiros, os suplentes, o que é titular, né? As comissões, né? Valda com a presidência da comissão da CIRT, e junto com ela tem uma legião de pessoas e profissionais da primeira linha, todo o pessoal da administração do conselho e todo. Então, imagina a bola de neve que é, se cada um de vocês espalhar o questionário, 1, 2, 10, 20, e aí que cria essa bola de neve. A metodologia é essa, né? A forma é essa. E depois a gente vai, então, associar, verificar pesos, né? Que o estatístico nos ajuda a gente não pesar muito na mão de uma ou de outra categoria profissional. Pode passar? E aqui, dizer que uma pesquisa como essa precisa de ator-chave. Quem é ator-chave nesse caso aqui? Vocês, né? Todo o Conselho Nacional de Saúde,
é valiosíssimo, né? O Conselho Nacional de Saúde já tem nos ajudado, nós, não é a primeira vez que nós viemos aqui, né? É muito importante ter o apoio de todos vocês e de todas as 3 grandes estruturas do Conselho, né? O controle social, né? Através da toda a população usuária, né? Os trabalhadores e nós, e todos os que são da área acadêmica, gestores, né? Ou seja, o Conselho Nacional representa toda a sociedade. Portanto, são atores-chave super importantes para nós. Pode passar? Eu estou terminando. Aqui é importante só para vocês clicar, assim, essa é a carinha da nossa pesquisa, né? Então, se clicar aqui como aí, clique aqui e conheça o questionário, abre aí o questionário. Não é para abrir, evidentemente, mas só para dizer que esse link passa aí, é muito importante que vocês nos ajudem do tempinho que ainda falta, né? Alguns dias, e foi a pedido, sim, para que a gente possa ter mais questionários dos sepultadores, para ter mais questionários dos condutores de ambulância, para ter mais questionário do pessoal da limpeza, para ter mais questionários das CS e da CE, e todas as categorias profissionais. A gente está falando que nós já temos um volume grande, né, dos profissionais de saúde, de modo geral. Pode passar? Essa pesquisa, todo o questionário, para onde vai? Vai para uma base de dados da Fundação Oswaldo Cruz. Não fica no meu poder, apesar de estar coordenando a pesquisa, ela fica guardada, como se guardasse num cofre, né? Só depois que terminar a pesquisa de campo é que a gente vai ter acesso aos dados, ok? A gente tem só, agora, boletim informando o que está acontecendo. Pode passar? O objetivo da pesquisa, como eu já falei com Valda, né? Eu estou só referindo a Valda, porque é uma pessoa de muito conhecimento, muito querida, que me ajudou muitíssimo na pesquisa da enfermagem no Brasil, né, Valda? Então, nós continuamos com aquela mesma batalha, a Fiocruz contribuindo para a melhoria das condições de vida e trabalho dos trabalhadores, e trazendo à luz, né, a ciência, a importância, a visibilidade desses trabalhadores. Nada melhor do que estar aqui, né? É isso aí. Pode passar? Já estou finalizando. E aqui, por fim, eu gostaria de deixar aqui para a gente pensar e ter a certeza, vocês terem a nossa certeza da Fundação Oswaldo Cruz, que nós voltaremos, né, a convite do Conselho Nacional, a convite da CIRT, ao convite da Comissão de Saúde do Trabalhador e de todos, né, para apresentar a pesquisa. É a nossa obrigação fazer isso. Mas eu gostaria de deixar aqui alguns pontos para reflexão. A revisão é necessária, a primeira pesquisa que ouviu mais de 15 mil trabalhadores da saúde, agora nós vamos estar ouvindo quase 25 mil trabalhadores, né? Nós estamos assim, é necessário fazer uma revisão dos conceitos existentes, ampliando que seja trabalhador da saúde. O que é trabalhador de saúde? Quem está incluído no trabalhador de saúde? Qual a abrangência que o trabalhador de saúde tem que ter, né? Para dentro do conselho, para dentro da sociedade, para dentro do Sistema Único de Saúde. Uma revisão cuidadosa do processo de trabalho em saúde, que está hoje instituído, à luz das novas abordagens durante a pandemia e no pós-pandemia. Uma necessidade de rever também um sistema protetivo, previdenciário, trabalhista, que deve ser redesenhado, reestruturado, com medidas que protejam mais e sempre os trabalhadores, inclusive no pós-pandemia. A sensação que nós estamos tendo é que os trabalhadores estavam desprotegidos de todo sentido. Pode passar? Precisamos pensar na estruturação de programas específicos e sustentáveis de proteção e cuidados no campo da saúde do trabalhador e da saúde mental de todos os trabalhadores da saúde durante e no pós-pandemia. É importante ter claríssimo que a educação permanente salva vidas daqueles que praticam o ofício da saúde, que são os trabalhadores da saúde, bem como dos usuários que recebem assistência e cuidado desses trabalhadores. Eu já estou encerrando, e pode passar. É necessário, fundamental, que o Conselho Nacional veja, estude, discuta, né, uma nova pactuação entre população usuária do SUS, os gestores e seus trabalhadores, buscando a estratégica equação entre
condições de trabalho, saúde do trabalhador, física e mental, redução de jornada de trabalho, salários dignos, emprego seguro e menos retórica de heróis da saúde e mais respeito, dignidade e valorização da força de trabalho brasileira. Eu tenho certeza que isso que eu estou falando é a voz do trabalhador. É isso que os trabalhadores mostram na nossa pesquisa, que eles precisam e reivindicam. Pode passar? E, por fim, deixar aqui a nossa mensagem, que a mesa de negociação, que a negociação permanente do SUS seja restabelecida com a Mesa Nacional de Negociação do SUS, que o Conselho Nacional faça isso o mais rápido que ele puder. Salve os nossos trabalhadores da saúde, salve o SUS e salve o Sistema Único, o Conselho Nacional de Saúde, o CNS. Muito obrigada. Conosco, né, os resultados dessa pesquisa, que vamos estar discutindo com os participantes aí, e ficará aí algumas coisas para o Conselho Nacional de Saúde encaminhar. A próxima... Deixa eu só fazer Me desculpa que eu devo ter passado do tempo, né? Me perdoa. Um pouquinho. Não, a gente só queria agradecer, né, as pessoas que estão participando da live, o Alex Douglas, como a professora Maria Helena falou, que é presidente da Associação Brasileira de Condutores de Ambulância do Brasil. O nosso presidente Pigato está acompanhando a nossa live, né? Agradecemos a presença, né? A conselheiras Fernanda Magno, da FENAPSE, a Priscila Viegas, da Abrato, né? Também acompanha nossa live a psicóloga Magui, da NEPS, de Colantina, do Espírito Santo, Eleni Guimarães, a Alessandra, que é psicóloga também, de Cuiabá, Mato Grosso, Paulo Conceição, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Alda da Cunha, de Jardins, Ministério Público, Francisco de Assis Pinheiro, nossa colega Juraciara, lá de São João da Boa Vista, São Paulo, né? A gente tem que agradecer também as entidades que estão reproduzindo, né, que estão fazendo a transmissão. Aí aqui eu agradeço especialmente a nossa colega Débora Meleco, que é a presidente da FENAFA, que está transmitindo nossa live. Também agradecer a presença da Miriam, da Maria Eugênia e do Lucas, colaboradores, a Miriam, conselheira nacional de saúde, e Lucas e Maria Eugênia, colaboradores do nosso CNS. Obrigada, Ruth, aí me ajudando. Então, Neiva Moucinho, a nossa segunda convidada, né? Um grande desafio aí, nesses tempos, né, de tanto maltrato aos trabalhadores. Eu creio que o Ministério Público tem sido muito, muito demandado, né? Então, são muitos os desafios. E aí você vai compartilhar conosco, porque o Ministério Público faz a tutela da sociedade e dos trabalhadores e contribui com o controle social, né? Nós já estamos estreitando aí, né, Helena? Exato. Por favor. Bem, boa tarde, né? Ainda estamos na tarde, então boa tarde a todos. Eu sou Helena Neiva Mouzinho, eu sou procuradora regional do trabalho e coordenadora da CONAP, que é a Coordenadoria do Ministério Público do Trabalho, responsável pela regularidade em buscar a tutela e a regularização das relações de trabalho com a administração pública. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, estou trabalhando no meu escritório em casa, visto um blazer vermelho, tenho atrás de mim uma estante marrom com livros diversos. É um prazer atender o convite da Valda e agradeço muito a participação que ela me proporcionou nessa live, ao lado da professora Maria Helena. Parabenizo as atitudes, as ações do Conselho Nacional de Saúde. Excelente a frase, né, que diz que cuidar da saúde do trabalhador e da trabalhadora é cuidar da saúde do Brasil. No começo da pandemia, alguns acreditaram numa falácia, que a pandemia atingiria igualmente a todos, que todos estavam no mesmo barco. E o desenrolar da pandemia, ao contrário, demonstrou que ela só acirrou e demonstrou cabalmente que a desigualdade social que nós vivemos é insustentável e que em momentos como esse, os mais vulneráveis são mais atingidos.
Então, a informalidade e o desemprego crescentes, sabendo que as pessoas mais pobres, que vivem em cômodos pequenos, não conseguem fazer o necessário isolamento social, que essas pessoas, por dependerem de um trabalho assalariado, também não conseguem fazer o isolamento social e têm que ir ao local de trabalho apinhados, essa é a palavra, num transporte coletivo de má qualidade. Então, todos os problemas sociais que nós vimos empurrando sempre, não resolvendo anos, décadas e décadas, na pandemia, elas levaram esse resultado drástico, claro que associado à falta de outras políticas, mas nós já tínhamos também um caldeirão de problemas que a pandemia veio demonstrar que nós não estávamos e não estamos no mesmo barco. E trabalhadores mais vulneráveis foram os mais afetados pela pandemia. E quando o governo instituiu o auxílio emergencial, né, e houve o pagamento também do benefício emergencial de auxílio às empresas, para que trabalhadores fizessem o isolamento social, o que nós vimos, infelizmente, foi várias empresas fraudando esse instituto e recebendo, inscrevendo seus trabalhadores para receberem o benefício emergencial e, no entanto, exigindo o trabalho presencial desses trabalhadores. Foi muito interessante o que foi dito aqui também sobre o fato de que muitos trabalhadores incorporam, né, que é necessário realmente ir trabalhar, mesmo esteja recebendo benefício emergencial, porque o patrão quer, né? É necessário ir porque tem uma comissão, né? E não podemos julgá-los por isso, porque os valores dos salários no Brasil são tão baixos que essas pessoas precisam realmente muito mais do que o valor do benefício emergencial para sobreviver. Então, infelizmente, o Ministério Público recebeu muitas demandas de fraudes ao benefício emergencial e muitos trabalhadores que foram obrigados a trabalhar, mesmo o governo estando pagando para as empresas para eles o salário e deixando que as empresas suspendessem o contrato de trabalho. Por isso, nós editamos uma nota técnica, né, para orientar a atuação de todos os procuradores do trabalho, um grupo de trabalho foi instituído para isso, porque os colegas no dia a dia, com tantos inquéritos, é importante que eles recebam estudos já prontos da legislação de como devem atuar. E firmamos convênio, inclusive, para fiscalizar essas fraudes. E por que eu digo isso? Porque muitos adoecimentos ocorreram justamente de trabalhadores que estavam com contrato suspenso, mas estavam indo trabalhar presencialmente. Isso tem uma repercussão muito grande, é mais uma outra violência, né? Porque além da violência de não poder fazer o isolamento, né, de não poder usufruir realmente esse benefício, de poder se prevenir da infecção pelo vírus, eles ainda vão enfrentar uma segunda violência, porque em eventual adoecimento pela Covid, como provar que estavam no trabalho presencial? Então, essa também é uma outra demanda que vai ser levada para a Justiça do Trabalho. A gente sabe que vai ter, além da demanda que hoje o Ministério Público e a Justiça do Trabalho estão recebendo, nós ainda vamos ter por longos anos as sequelas da Covid em um país que não está notificando os acidentes de trabalho, né? Essa falta de notificação dos acidentes de trabalho também é uma outra violência contra o trabalhador brasileiro e que nos impede de ter dados estatísticos e epidemiológicos que digam quais setores foram mais afetados. Nós temos, claro, estudos nos estados, nós temos o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, que com base nas comunicações de acidente de trabalho emitidas para a Previdência Social, pode fazer um quadro incompleto, mas um quadro que, uma espécie de amostragem, ele já evidencia que, por exemplo, trabalhadores vigilantes adoeceram bastante, né? Trabalhadores bancários também adoeceram bastante na pandemia, não só os profissionais de saúde, mas nem aqueles que são os terceirizados de hospitais, mas muitas outras categorias foram vulneráveis, adoeceram e têm o seu adoecimento invisibilizado. Por quê? Porque não há sequer, no registro do Ministério da Saúde, a possibilidade do registro da CBO, de se fazer um dado estatístico e epidemiológico por profissão. E isso foi especialmente cruel e difícil de se equacionar no momento de um plano nacional de vacinação. E aí nós vimos no PNO a disputa por categorias para constar desse plano, né? Sem o critério epidemiológico para a inclusão dessas categorias. Então, de repente, uma categoria que tivesse mais apoio político e conseguia se incluir no PNO. Em linhas gerais, nós vimos que realmente o PNO até incluiu categorias mais frágeis, que tiveram mais adoecimento. A gente vê ali os profissionais da limpeza urbana, mas eles até demoraram muito a ser vacinados, estavam entre as últimas categorias do PNO.
e de repente, se nós tivéssemos um dado estatístico correto, tivéssemos notificado bem durante a pandemia a doença, teríamos que eles teriam que ser vacinados, inclusive antes dos industriários, né? Porque quem trabalha com lixo, com material reciclável, como os catadores, quem trabalha na limpeza urbana, um lixo no Brasil que não é separado, um lixo contendo máscaras usadas, né? Sujeira com material biológico. Então, esse lixo, né, manipulado por trabalhadores garis da limpeza urbana, por catadores e catadoras de materiais recicláveis, ele terminou gerando muita infecção na categoria dos trabalhadores de limpeza urbana e catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, o Ministério Público do Trabalho, vendo esses invisíveis, né, vendo que a nossa atuação tinha que ser prioritária em determinadas categorias, viu com muito bons olhos, foi muito interessante ter sido publicada a Lei 13.979, que em junho teve uma lei que a alterou para incluir o artigo 3º-J. E o artigo 3º-J veio falar daqueles que estão na linha de frente da pandemia, para dizer que é preciso uma proteção jurídica especial para aqueles que estão se ativando na linha de frente. E elencou lá, claro, todos os trabalhadores da saúde, os profissionais de saúde e também os trabalhadores da saúde, que são coisas diversas, né? O trabalhador da saúde, portanto, o maqueiro terceirizado, a copeira terceirizada, porteiro, o vigilante, né, de uma unidade de saúde, a recepcionista, todos eles têm uma proteção legal especial, porque a lei verificou que estavam na linha de frente e que nós não poderíamos, no mesmo ambiente de trabalho, cindir, cortar esse meio ambiente e dizer, olha, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a fisioterapeuta, o psicólogo, né, o fonoaudiólogo, eles têm a proteção. E porque eles são profissões da saúde. Mas os trabalhadores da saúde não teriam a mesma. Nós não poderíamos cindir se estão todos no meio ambiente de trabalho. Então, de forma acertada, a lei incluiu esses profissionais, e inclusive os profissionais da área administrativa dos hospitais. Mas no Brasil, entre o que está na lei e o que a gente consegue concretizar no dia a dia, há uma grande diferença. E na prática, o Ministério Público passou a receber denúncias de que os maqueiros não estavam tendo as máscaras adequadas. Ora, a lei diz que todos esses trabalhadores têm direito a uma proteção jurídica mais adequada, né? Ou seja, uma máscara do tipo EPI. E, no entanto, essa máscara do tipo EPI não foi fornecida para esses trabalhadores. Se formos em qualquer hospital, vamos ver que eles ainda estão, né, aqueles que ainda não teve a atuação do Ministério Público, porque nós estamos exigindo que as máscaras sejam do tipo PFF2 ou N95 para todos que estejam no ambiente hospitalar. No mínimo, uma máscara cirúrgica, mas máscara de tecido não pode existir em nenhuma profissão. Então, eu citaria como outros invisibilizados também, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias, que municípios, né, aqui é importante vermos que tem um representante do CONASEMES, mas municípios Brasil afora acharam que esses profissionais poderiam ir a campo com máscaras de tecido. E não é possível. Tem que haver pelo menos a proteção de uma máscara cirúrgica, considerando atendimentos em locais arejados, né, visitas domiciliares. Mas se eles estiverem em ambiente com ar-condicionado, o Brasil tem que seguir a estratégia mundial de combate à pandemia, que são máscaras do tipo PFF2 ou N95. Nós não temos mais carência na produção desse material. No mercado existe a disponibilidade. Ah, mas ele é mais caro. Né? Mais caro é a perda de uma vida. Então, nós temos que trabalhar sempre com um patamar maior de proteção. Então, na nota técnica número 18, o Ministério Público do Trabalho dividiu a nota em 2 pontos. Primeiro ponto, verificar se os trabalhadores terceirizados estão tendo as suas verbas rescisórias e trabalhistas, em geral, pagas de forma correta. Né? Se esses trabalhadores estão tendo direito à saúde e segurança, se o artigo 3º-J, que dá a eles a mesma proteção dos profissionais de saúde, está sendo aplicado, se está havendo nos hospitais testagem periódica. Como diz a OMS, devemos testar. Como os assintomáticos transmitem, é preciso haver a testagem imediata. Direito à vacinação desses trabalhadores, né? Então, todos esses direitos, o Ministério Público do Trabalho foi buscar a sua concretização nos inquéritos civis e ações civis públicas.
Inclusive, no estado do Rio Grande do Norte, foi proposta ação civil pública para assegurar aos motoristas de ambulância o tratamento igualitário, né? E também aos maqueiros, o tratamento igualitário em matéria de saúde e segurança do trabalho. Mas a nossa atuação também, né, em relação aos trabalhadores terceirizados, que sabemos que têm contratos mais precários e alta rotatividade, foi também no sentido de exigir a capacitação. Ele também tem que saber que ele está num ambiente hospitalar com alto grau de risco. Ele tem que ser incluído nos programas de saúde e segurança do trabalho. Então, o MPT também pede o apoio do CONAS, do CONASEMES, do Conselho Nacional de Saúde, de todas as entidades que o compõem, para que nós sejamos firmes na exigência de máscaras de qualidade para as pessoas e de previsão, além de máscaras, de proteções acrílicas, de medidas de organização do trabalho. Com a vacinação, a pergunta que mais tem surgido para o Ministério Público do Trabalho é: e quando é que as pessoas vacinadas podem voltar ao trabalho presencial? Ora, isso só é uma realidade para os trabalhadores que puderam fazer o distanciamento social. Os trabalhadores invisibilizados, eles sempre estiveram na linha de frente, não se deu a ele sequer a possibilidade desses trabalhadores fazerem o isolamento social. Então, para eles, a sociedade tem um débito muito grande, eles adoeceram. Então, como é que a gente não tem o acompanhamento da saúde ocupacional para sequelas da Covid, para a Covid longa, né? Para verificar o que há com esses trabalhadores? O que é que nós temos hoje como perfil ocupacional do trabalhador terceirizado? A maioria auxiliares de serviços gerais. Mulheres e mulheres negras. O serviço terceirizado só perde em contratação de mulheres negras para o trabalho doméstico. Elas são a maioria dos trabalhadores terceirizados. Então, por exemplo, uma pesquisa sobre trabalhadores terceirizados na Universidade Federal da Bahia diz que, do total de 105 trabalhadores entrevistados, 52,4 são do sexo masculino e 47,6 do sexo feminino. O setor de limpeza é o que mais tem mulheres, enquanto que vigilância e portaria são os setores que mais têm homens trabalhando como terceirizados. No que se refere à etnia, 94,3% se reconhecem como pretos e pardos. E se observa que não há diferenças significativas nos três segmentos. Na limpeza, são 92% de pretos ou pardos. Na vigilância, 100%. E assim na portaria. Vocês poderiam dizer o que é que tem a ver esses dados? Esses dados refletem o adoecimento. Vamos ver o que diz o SUS. Os fatores sociais, como trabalho, possibilidade de lazer ou não, moradia, transporte, né, saneamento básico, são fatores determinantes do adoecimento. E a população negra, né, recebe menor remuneração. E aí, no quesito remuneração, eu quero só, antes de passar para falar do segundo slide, fazer um parêntese aqui. Nós tivemos também muitos casos de adoecimento no setor de técnicos de enfermagem em número superior ao adoecimento de médicos. E isso também é um condicionamento social e econômico da forma de adoecer. Justamente porque o médico ou o enfermeiro com salário melhor ele já poderia ir no seu próprio carro. E os técnicos de enfermagem utilizam o transporte coletivo, né? Então, são esses dados da remuneração que mostram como nós precisamos também, na pandemia, discutir outros aspectos além da saúde, né? Mas que estão imbricados com a saúde, como é a remuneração. Porque um técnico de enfermagem trabalha em 3, 4 hospitais, né? Faz um trabalho em hospitais, depois também cuida de um idoso com um contrato particular. Então, ele está sempre trabalhando sem repouso e contrai Covid. Quando contrai a Covid, o que os hospitais dizem? Que esse trabalhador pode ter adoecido em qualquer um dos hospitais, né? As empresas têm alegado isso, né? Os hospitais privados têm alegado isso. Quando a resposta correta é: se existem vários vínculos e a Covid se trata de uma doença profissional, todos os estabelecimentos nos quais aquele trabalhador com Covid presta serviço devem emitir a comunicação de acidente de trabalho. Devem reconhecer a presunção legal de que eles contraíram a Covid naquele ambiente, né? E esse é um grande desafio para que esses trabalhadores tenham estabilidade. Então, um grande desafio tem sido também o reconhecimento da Covid como doença. Com medo desse reconhecimento, empresas se negam a reconhecer no próprio plano de prevenção de riscos o risco biológico SARS-CoV. Então, por exemplo, a empresa de limpeza urbana diz: não, eu já tinha um risco biológico, eu não vou registrar este, mas tem que registrar este específico. Empresas como bancos e outros dizem: não, a gente não tem o risco biológico,
Tá, então não tem o risco biológico, e explica por que o vigilante ou o bancário estão com Covid. Então, vem aquelas histórias de que se o vírus está em todo lugar, as pessoas podem ter contraído em qualquer local. Mas nós sabemos que o trabalho é um fator determinante do adoecimento e que quem exige o trabalho presencial se responsabiliza pela indemnidade, pela preservação da saúde dos trabalhadores. Então, o Ministério Público, como promotor de direitos fundamentais, tem que promover o direito à saúde, tem uma atuação num projeto, pessoal, que se chama Projeto Saúde na Saúde. E nesse projeto, eu digo aos senhores e às senhoras, a todos aqui presentes, nós não deixamos de olhar para o trabalhador terceirizado, do auxiliar de higienização hospitalar, cozinheiro, copeiro, maqueiro e vigilantes, e vemos que essas profissões são ocupadas por pessoas negras de baixa remuneração e que residem mal. Nesse cenário, é muito fácil para uma empresa dizer, olha, ele reside mal, na casa dele é que ele não tem água encanada, é lá que ele não faz a higienização dele, não é aqui. Porém, existe uma presunção legal que se alguém trabalha num hospital ou trabalha com agentes biológicos, essa contaminação ocorreu no local de trabalho. Pode passar, por favor. Para o slide seguinte, William. Então, outra questão que tem nos preocupado, pode retornar, a questão do encarceramento. É que existe também as vítimas invisíveis da Covid no sistema prisional. Então, nós temos um projeto do Ministério Público de promoção do trabalho do preso e do egresso no sistema prisional. Como tem sido, então, o adoecimento dos presos? Né? Eles estão isolados. Agora, na fase da vacinação, muitas pessoas se negaram à vacinação dos presos, diziam que não devia vacinar os presos logo, que era um absurdo estar no PNO a vacinação das pessoas do sistema prisional antes, né, das pessoas que não tinham cometido crimes. Além de uma grande discriminação, nós vamos ver aqui que essa falta de empatia carrega também, e não sabem eles, os não empáticos, que carregam a falta de racionalidade. Porque quem é que trabalha diariamente com o preso? É o agente penitenciário. Né? Então, o agente penitenciário, se nós não vacinamos concomitantemente o preso e o agente penitenciário, a transmissão continua nos presídios. E aí sim, eles podem se tornar bolsões, né? Além de pobreza e de miséria, as verdadeiras galés que nós temos que dar dignidade aos presos, mudar esse cenário, mas eles também se tornarão locais explosivos para a pandemia. Então, nós defendemos veementemente a vacinação, e aqui eu passo novamente a dizer a vocês que é preciso olhar que os invisibilizados são também os agentes penitenciários e os presos que laboram, e é preciso ter um olhar do SUS também para o sistema penitenciário, né? E nós estamos buscando melhorar o atendimento de saúde dentro do sistema prisional também. Pode passar, por favor. Esse pode passar, que é só, adiantado no nosso tempo, é só o número maior de mulheres que estão sendo encarceradas a cada ano. Aumentou muito a população feminina no sistema prisional. O Ministério Público do Trabalho, como eu já disse, tem se preocupado com a inclusão socioeducativa e produtiva dos catadores e catadoras. É uma categoria que nós fizemos um trabalho aqui, professora Maria Helena, com a professora Selma Jerônimo, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em que foram feitas testagens nos catadores de materiais recicláveis do Estado. Todos, logo nos meses de abril e maio, já tinham sido infectados. Foram infectados logo no início da pandemia, justamente por trabalharem com esse tipo de material, né, biológico, por nosso lixo urbano não ser separado. E aqui, mais uma vez, a invisibilidade e a discriminação presentes. A maioria são negros e mulheres. Pode passar. Então, na pandemia, o nosso olhar também foi para a categoria dos quilombolas, ciganos, organizações LGBT de mulheres e a juventude em situação de vulnerabilidade social, que sofreu muito mais os impactos da pandemia. Assim, também, durante a pandemia, se lutou para o desenvolvimento de programas de assistência emergencial para jovens que possuem pequenos empreendimentos. Eu cito a experiência do CRED Jovem. Pode passar, por favor. Então, sempre eu estou mostrando para vocês que a nossa atuação, ela conjuga uma atuação em saúde e segurança do trabalho, mas uma preocupação muito grande também com a renda, com a remuneração, que as pessoas não passem fome, que elas tenham, portanto, pela alimentação, seu sistema imunológico também eficiente para o caso de ter que enfrentar essa pandemia.
né? Mas também o Ministério Público do Trabalho busca, e ontem foi o Dia também nacional de prevenção de acidente de trabalho, e nós falamos para o Brasil todo, através de todos os procuradores, entrevistas, rádios, dizendo que nenhuma forma de prevenção de adoecimento, e muito menos da Covid, perpassa só por equipamentos de proteção individual. Então, as pessoas não podem só dizer máscara. Por melhor que seja a máscara, eu tenho que ter várias proteções. E a principal proteção é a organização do trabalho, o máximo que se puder realizar de trabalho em home office. E os trabalhadores que têm que trabalhar em atividades essenciais presencialmente, que as máscaras, além de serem as melhores, hajam também medidas de proteção coletiva, mas principalmente medidas de vigilância epidemiológica. Então, eu quero finalizar minha fala dizendo que toda a atuação do Ministério Público do Trabalho desde o ano passado tem sido de procurar fomentar o aumento da vigilância epidemiológica nos municípios brasileiros. Foi lançado o projeto Vigiar SUS, mas ele só atende municípios maiores. Estamos capacitando, né, procurando capacitar no Brasil mais agentes para vigilância. Mas aí temos o problema de lei de responsabilidade fiscal, menos gente sendo contratada. Agora, imagine, se nós não temos vigilância epidemiológica para fazer o inquérito epidemiológico, para verificar como os surtos ocorreram nas empresas, para que imediatamente, quando ocorrer um surto, sejam avisadas as empresas que têm cônjuges ou parentes naquela empresa onde ocorreu o surto, que haja um verdadeiro cerco e pesquisa de quem são as pessoas que podem ter infectadas, para que a vigilância entregue a elas uma carta, para que elas se comprometam, sob pena de infringir o artigo 268 do Código Penal, de não circularem. Nós temos, isso é muito grave, pessoas negacionistas que continuam circulando, mesmo estando com o vírus, infectando outras pessoas, que acham que depois que colocaram a máscara, que foram vacinadas, não precisam mais colocar a máscara. E essas pessoas, elas estão infectando um trabalhador vulnerável, que está numa padaria, num supermercado, e que tem que atender, e num restaurante ainda, né? Uma situação em que as pessoas tiram a máscara para comer, e o garçom tem que atender essa pessoa. Então, esse trabalhador vulnerável, né, ele deve ser objeto da nossa proteção especial, e para ele, nós temos que estruturar o sistema de vigilância epidemiológica do país. Então, eu encerro solicitando o apoio do Conselho Nacional de Saúde, de todos aqui presentes, para que cobremos. O controle social precisa cobrar do Sistema Único de Saúde, que além da etapa da assistência social, aumento do número de leitos, né? O Brasil caminhou muito no aumento do número de leitos na assistência, mas nós não caminhamos ainda na vigilância em saúde. Então, o grande dever do Ministério Público do Trabalho e do Controle Social é cobrar do Ministério da Saúde ações efetivas de capacitação em vigilância em saúde. E cada município brasileiro, doutor Diego Espíndola, cada município brasileiro, ele possa estruturar a sua vigilância. Não ser conhecida só como uma vigilância em saúde, que a vigilância epidemiológica está junta, a vigilância em saúde do trabalhador não está estruturada, né? Nós precisamos estruturar essas vigilâncias porque os ambientes de trabalho são ambientes espalhadores da Covid, ambientes com natural aglomeração. Então, nós precisamos realmente estruturar as ações de vigilância no nosso país. Então, esse é o meu apelo para que nos irmanemos, Ministério Público e Controle Social, para a constituição das comissões intersetoriais de saúde do trabalhador e da trabalhadora em todos os municípios brasileiros, e que essas comissões intersetoriais possam trabalhar junto com a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica estatais, cobrando ações dos empregadores brasileiros, para que a gente não faça só uma maquiagem de prevenção. Ah, tem o álcool em gel aqui, né? E a máscara, mas não tem as outras medidas de vigilância em saúde. E aí eu gostaria, inclusive, Valda, de a gente poder um dia marcar lives específicas com a doutora Maria Helena, com outros especialistas sobre vigilância em saúde do trabalhador, porque é um tema que nós precisamos avançar bastante. Muito obrigada a todos. Nós aqui agradecemos, viu, as duas convidadas, né, Maria Helena e Leana, pela contribuição. E a gente tem muita coisa para debater. Essa live está só levantando, mas essa agenda do trabalho, ela é tão importante quanto outras agendas que a gente tem desenvolvido, porque não adianta só ter o medicamento, ter o leito, ter a unidade básica, ter
o território, as necessidades das pessoas e os trabalhadores estarem assim, jogados a cada um por si, né? E ter que se virar para poder comprar uma máscara melhor. Desde isso, quando a gente sabe que precisa de muita coisa, né, doutora Leana? Então, eu vou passar aqui já de imediato para o Conasems, né, para o nosso representante da gestão, diante, né, de tantas questões colocadas aqui, Diego. Eu estou com pena até de não ter tempo, né? A gente só tem 10 minutos, mas você precisaria de mais, né, para poder nos ajudar a pensar, sabe, como atravessar e encontrar saídas. Não podemos deixar os trabalhadores dessa forma que estão. Bom, boa tarde a todos e a todas. Sou Diego Espíndola, cabelo castanho, moreno, estou no hotel, vestindo um paletó e uma camisa clara. Estou muito brilhado aqui no momento, rodeado dessas mulheres maravilhosas, com essa grande apresentação, né? E triste pelo momento que o Brasil vive, porque talvez se nós tivéssemos lá no início da pandemia aderido à vacinação e não à imunização de rebanho, como diz um grande médico e estudioso aqui do Rio Grande do Sul, Dr. Pedro Alau, a gente teria evitado aí quase 300 mil mortes no país. E aí talvez nós teríamos aqui, estaríamos debatendo outras pautas no avanço, como disse a doutora agora, no avanço da vigilância em saúde e tantas outras coisas que os municípios precisam retomar, algumas pautas que ficaram trancadas aí ao longo dessa pandemia, desses 2 anos que a pauta tem sido Covid, né? A pauta trabalhadores de saúde é muito importante. Me lembro, eu estou desde o início da pandemia, né? Fui 13 anos secretário de saúde do município de Piratini, minha cidade natal, no Rio Grande do Sul. No meio da pandemia, acabei, então, saindo de Piratini e indo assumir a secretaria executiva do COSEMES, onde, naquele momento, entregava a presidência do COSEMES, mas convidado pelo presidente Michael Lemos e também pela secretária de Saúde do Estado, Arita Bergman, e pelo governador, assumi também o comitê de crise do governo do Estado e da Secretaria de Estado lá, junto com o COSEMES. Estou desde o início desta pandemia e vejo a dificuldade do enfrentamento dessa pandemia, principalmente os trabalhadores de saúde da área da saúde, né? E toda essa fala que foi posta antes da minha fala aqui, é uma grande realidade que a gente viveu. Aqui eu estava me lembrando, vou chamar de guria, porque lá no Rio Grande do Sul a gente chama das gurias, né? As prendas lá no Rio Grande do Sul. A gente falava de uma dificuldade que a gente tinha, porque na PNO em nenhum momento foi contemplado os trabalhadores que abasteciam os oxigênios dentro dos hospitais. Ninguém se lembrou desse trabalhador também. E aí nós pautamos na CIB vacinar esse trabalhador, uma pauta nossa específica do Rio Grande do Sul, e depois, num determinado momento, nós tivemos que pautar os motoristas também dos caminhões, porque acabavam tendo a relação. E tantas outras coisas que a gente acabou enfrentando nos bastidores da pandemia, que acaba que muitas pessoas, ao longo do tempo, vão acabar sabendo daqui a 2 anos, ou até um dia que alguém resolver escrever um livro no início da pandemia,
se recomendava não usar máscara, porque não teríamos máscara para os trabalhadores da área da saúde, toda aquela dificuldade de se ter EPI para os trabalhadores de saúde que estavam na linha de frente, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, depois toda essa dificuldade da PNI entender da importância de todo o trabalhador de saúde, de toda a linha do trabalhador de saúde, não só do trabalhador específico do CNES, mas sim desde o segurança da porta da unidade de saúde, da limpeza de dentro do hospital, do pessoal que faz a alimentação. Então, tem muitas vezes as pessoas fazem acordos e pactuações de gabinete, mas não entendem o dia a dia, o que acontece lá na ponta, na linha de frente. Do agente comunitário que vai visitar de porta em porta, tantas outras coisas que nós aqui, secretários de saúde, sabemos e vivenciamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí depois migramos para toda essa área que vocês falam do serviço essencial, que precisava seguir os postos, o serviço de alimentação, os supermercados, né? Aí depois veio alguns atravancos do Ministério da Saúde de atropelar algumas prioridades, outras prioridades foram deixadas para depois, né? Agora mesmo estamos aí pedindo prioridades para os nossos jovens com comorbidades de 12 a 17 anos, a Anvisa já liberou, né? E até agora o Ministério não tomou posição, parece que vai tomar posição amanhã, estou aqui em Brasília para isso, e os trabalhadores sofreram com isso na mesma proporcionalidade da demora, de algumas vezes, a demora das pactuações aqui, tripartite, né? E o CONASEMI sempre pressionando e querendo agilidade na vacinação. Infelizmente, o Brasil não foi um país que adotou a velocidade da vacinação, que aderiu à vacinação como velocidade. Graças a Deus, temos a Fiocruz e o Butantan, que são grandes instituições com produção nacional, né, que puderam aí ter uma produção que salvaram muitas vidas do Brasil e seguem salvando. Conseguimos aí a Pfizer para entregar a vacina, e isso fez com que a gente conseguisse, então, estar aí hoje uma margem de 27%, hoje é 30% da população brasileira vacinada, mas o trabalhador ainda, né, não consegue ter a sua segurança de voltar ao trabalho, por não ter tido uma política pública ou uma sequência de política pública organizada para ter essa segurança de voltar ao trabalho. E é uma pauta que, após a pandemia, toda a rede pública de saúde ela vai ter que ser reorganizada, veio para nos ensinar que nós precisamos ter um outro olhar diferenciado para vigilância e saúde, para tantas outras pautas, né, que o SUS muitas vezes não era olhado, e que mostrou que o SUS, quando é financiado corretamente, ele sabe dar resposta para a sociedade brasileira e salva vidas quando é financiado. Subfinanciado, o SUS não consegue dar a resposta e cria aquelas filas enormes ou pronto-socorros lotados, com filas aí das cirurgias eletivas. Temos uma situação que temos que enfrentar agora, que é esse SUS que ficou parado à margem aí, cirurgias eletivas paradas há 2 anos, precisam ser retomadas, mas a nossa pauta aqui sim é trabalhadores de saúde, as pessoas que ficaram nos ajudando nesse tempo todo, nunca, né, deixaram de atender a comunidade brasileira, estando ou não vacinado, muitas vezes com EPIs precários, mas nunca deixaram de enfrentar a guerra no enfrentamento da pandemia, e eu dou aqui a minha reverência a todos eles, trabalhadores de saúde, que muitos deles devem ter perdido a vida, devem ter
botado seus familiares em risco. Desculpa. E com isso, a gente tem que reverenciar esse trabalhador que botou a vida em risco, seus familiares em risco quando não tinha vacina, quando não tinha EPI, mas fez o Brasil funcionar, fez a saúde pública funcionar, para nós ter o mínimo de mortos nesse Brasil. Então, o COSEMES e o CONASEMES estão à disposição para essa pauta. Nós vamos seguir lutando por um SUS cada vez mais forte, um SUS que atenda a tudo e a todos, um SUS equânime, mas precisamos, sim, marcar território e puxar o Ministério da Saúde para dentro dessa pauta, porque o compromisso e a responsabilidade é do ente federal, que tem que dar a sua parte para que a gente possa dar a resposta lá na ponta, que é nos municípios, que é na comunidade, que é onde acontece, que é onde que acontece o atendimento da população brasileira. Muito obrigado pelo espaço. Desculpa a emoção aí, porque a pandemia, 2 anos, acaba abalando, e a pressão também, a gente se emociona quando passa por esses momentos. Obrigado pelo espaço de vocês aí, muito feliz de estar no meio de grandes mulheres aí que também sabem e têm força do que na fala que colocam aí para o Brasil. Obrigada, Diego. Nós temos aqui uma situação que tem pressa, muita pressa. Eu fiquei muito sensibilizada porque você demonstrou assim, uma empatia com essa situação que os nossos trabalhadores estão vivendo. E nós precisamos dar as mãos, sabe? Nós precisamos de políticas públicas. Os trabalhadores têm pressa, muitos vão perder a vida se não chegar, tá? Foi um absurdo. Uma portaria do Ministério da Saúde, em 28 de agosto, reconhece o nexo causal da Covid, né, como uma doença do trabalho, e 2 de setembro, 4 dias depois, revoga essa portaria. Porque refém do Ministério da Economia, que está dando as cartas, né? Então, esses trabalhadores podem morrer, porque alguns trabalhadores de nível superior, pós-graduados, esses têm uma máscara boa, têm condições, mas o outro é eliminável, o outro pode morrer. Então, o que a doutora Helena colocou aqui foi muito forte. E agora é com você, Eugênia. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Minha internet está meio instável, então, se vocês não conseguirem me ouvir, vocês me avisam que eu desligo a câmera, tá? Deixa eu me apresentar, então. Eu sou Eugiane Lago, representante da CTB no Conselho Nacional de Saúde, e hoje estou vestindo roupa de frio. Nós estamos com muito frio aqui em Passo Fundo, né? Estou com uma roupa azul, de gola, cabelo branco, tenho 48 anos e uso óculos. Estou com um fundo verde, que é a minha parede da minha casa, né? Onde eu estou abrigada aqui por causa do frio, inclusive, né? E por conta da pandemia também a gente não está saindo muito de casa, não. Eu queria saudar e agradecer muito a vocês que nos chamaram para essa atividade, dizer que é muito importante, Francisca e Ruth, estar aqui com essas mulheres maravilhosas mesmo, como disse o doutor Diego, a Maria Helena e a Iliane, que colocaram para nós, assim, o que a gente está vivendo mesmo hoje, né, nessa situação. A emoção do doutor Diego também mexe com a gente, porque nós estamos com tudo à flor da pele mesmo, de fato, né, e já é muito tempo que a gente está passando por isso, né. E ontem, como dizia a doutora Iliane, dia 27 de julho, foi o Dia Nacional da Prevenção ao Acidente de Trabalho.
E de que forma a gente previne esse acidente de trabalho? Né, que desde 2020, onde se iniciou essa pandemia, que a gente não tinha noção de quando iria acabar, e ainda não acabou, e a gente imaginava que logo ali já iria terminar com tudo, né? Mas no ano passado foram registrados 21 mil comunicações de acidente de trabalho, e 51 mil afastamentos por doença causada pelo Covid-19, né? E aí, então, para citar algumas das pessoas, algumas das ocupações mais afetadas na época, né, que hoje esse número já nem é mais esse, é muito mais, né, mas os técnicos de enfermagem, que foram 9%, faxineiros, 5%, auxiliares de escritório, 3%, vigilantes, 3%, vendedores do comércio de varejo, 3%, e os que alimentavam a linha de produção, 3%. Então, esse número, com certeza, hoje é bem maior, né? E com certeza, a gente tinha muita limitação ainda para apontar esses dados, que, como a Francisca Valda falou, a portaria que garantia que o Covid-19 seria um nexo causal, ele foi logo retirado para que o patrão não tivesse nenhum prejuízo quanto a isso e mantivesse seu trabalhador ainda no ambiente de trabalho, né? E aí contradiz com o artigo 1º da Constituição Federal, que expressa o principal pacto social do Brasil, que é o direito democrático, né, da pessoa viver com dignidade. Então, é uma contradição, né, a derrubada dessa portaria, né, que nos traz aí o caos. E aí, a Débora até fez um comentário ali que, por mais que a gente tente fazer o comunicado, quando derruba essa portaria, o CAT deixa de ser uma obrigatoriedade, né? Ele deixa de existir a obrigatoriedade de colocar no CAT que foi um acidente causado pelo Covid-19, né, no ambiente de trabalho. Então, isso prejudica muito, até para a contagem de acidentes de trabalho causado pela Covid-19, né. A CTB apoia políticas públicas e ações em prol do ambiente de trabalho mais seguro para as classes trabalhadoras do campo e na cidade. Nesse sentido, destacamos também a questão da urgência na implementação de políticas de vigilância em saúde, né, que abrange a saúde do trabalhador e da trabalhadora, de modo a ter a garantia da testagem, do monitoramento, né, do Covid ali no ambiente de trabalho, e ações de isolamento, que tenha garantia do contaminado se isolar, né. E hoje a gente sabe que é muito difícil a empresa que dispensa o seu funcionário para fazer o seu isolamento, sem custo para ele, né. A análise de exposição de risco nos ambientes de trabalho, a gente vê isso muito nos mercados, hospitais, ônibus, né. Linhas de cuidado com uma tecnologia para a organização do cuidado ao trabalhador, destacando-se o atendimento ao adoecimento mental, porque, além de tudo isso, tu conviver com uma doença que não tem controle, ele te causa um problema, um adoecimento mental gravíssimo, né? Acompanhar campanhas educativas e orientadoras que asseguram o trabalhador, né, que ajudem com que ele se proteja, né, e proteja seus familiares.
e a garantia do acesso à vacinação contra a Covid-19, para todas e todos, né? E no tocante à classe trabalhadora. E a inclusão do trabalhador e da trabalhadora que atuam nos serviços assistenciais, que não apenas na saúde, enfim, em todas as assistências, que não só na saúde, mas, enfim, são vários setores de trabalho que o trabalhador está exposto e ainda não tem a garantia da vacina, né, ainda não tem a sua segurança, né. Como trabalhadoras, queremos mais do que aplausos, né, queremos respeito, que perpassam por ações protetivas, mas também salário digno, né? Não só a proteção, mas a garantia que se tenha saúde e alimentação. O Ministério Público tem cumprido um papel importante na divulgação de normas orientativas ao empregador. Mas qual o canal para o trabalhador e a trabalhadora denunciarem o não cumprimento dessas orientações? A Fiocruz também, nos seus 121 anos de existência, cumpre um papel na defesa das vidas e pela soberania do Brasil. Como as entidades podem ajudar na divulgação de suas pesquisas e onde é possível ter acesso aos resultados? Essa pesquisa que a doutora apresentou aí, né, nós precisamos divulgar elas, nós precisamos fazer com que as pessoas tenham acesso a ela, né, com mais facilidade. E como o Ministério Público do Trabalho, assim como a Fiocruz, podem contribuir com o controle social do SUS, e o SUS também contribuir para essas entidades, para ampliarmos a resistência e se ter o cumprimento pelos empregadores públicos e privados, né, não apenas só os privados, mas os públicos também precisam ter esse entendimento, né, com todas as medidas protetivas, implementações de políticas públicas, em especial na vigilância em saúde. Então, de que forma a gente pode ter esse entrelaçamento e dar essa resposta para a nossa população, né? E ainda para finalizar o meu questionamento, eu gostaria de perguntar, tanto para a Fiocruz como para o Ministério Público, sobre as alterações nas normas regulamentadoras que retiram, na verdade, a proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras. E a gente está vendo aí muitas decisões em cima dessas normas que a gente está muito preocupado, nós como centrais de trabalhadores e trabalhadoras, a gente está muito apreensivo nessa questão, porque não está assegurando o trabalhador, está retirando direitos, está retirando proteção. Na verdade, como já vou usar uma frase do ministro, muito conhecida, aproveitando para passar a boiada, né? E a boiada está passando com muita força. Então, nós, como trabalhadores e trabalhadoras, a gente precisa achar uma forma de conseguirmos proteger os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras, né? Então, na verdade, a gente está em cima do tempo, né? E teria tanta coisa para a gente conversar em função do que vocês falaram aqui, que realmente a gente precisa fazer uma outra live com mais tempo e para a gente poder falar mais. Eu só quero agradecer a vocês e dizer que foi muito importante essa tarde. Obrigada, muito obrigada mesmo, e a todos que estão aí nos assistindo, né? Um abraço. Obrigada, Giane. A gente tem aqui, assim, vou adiantar aqui, né? A gente tem algumas perguntas, né? Então, para passar, pelo adiantado da hora, para passar direto para as debatedoras, eu vou ler só alguns questionamentos daqui, e a gente tem várias pessoas perguntando, né? Dando parabéns às
nossas debatedoras, uma pela pesquisa, né, pela busca de dados, né, outras pela doutora Eliane, pela sua dedicação à saúde do trabalhador, a Francinete Mello, a Eliane Guerra, a Alessandro Barros, a Vânia Carvalho, né? Então, temos gente de todo o país, né? Então, que bom que nós atingimos o nosso objetivo, temos gente do Paraná, José Cunha, Orieta da Mato Grosso do Sul, Campinas, né? E eu vou deixar aqui algumas perguntas que se juntarem com os dos debatedores para poder as nossas convidadas falar, né? Então, muitos estão perguntando sobre a volta ao trabalho, então, assim, se forem demitidos, né? Então, quais são as garantias em relação ao Covid, se tem essa garantia, se o Ministério Público tem alguma informação. Outra aqui, falando, a Débora Melec, diretora da FENAFAR, perguntando que as empresas não estão emitindo CAT, né? E o trabalhador com preocupação em sofrer mais prejuízo, eles não estão procurando os sindicatos, né? Então, a sobrecarga de trabalho. E tem uma pergunta bem específica que eu vou ler aqui. Cadê? Deixa eu não me perder aqui. É o do sindicato, dos condutores de ambulância, né? Que diz que, na grande maioria, somos obrigados a trabalhar em 2 e até 3 empresas, e, nesse caso, de quem é a obrigação de preencher o CAT? É o Nilson que está perguntando aqui de Pernambuco, onde eu estou. Então, acho que muitas perguntas sobre o CAT, muita informação sobre, muita gente falando sobre importante essa divisão de profissional da saúde e trabalhador da saúde. Então, esse é o caminho do CNS, é o que nós ficamos satisfeitos de estar orientando a população, né? Então, a notificação, muitos falando da notificação, que é um grande problema crônico nosso, né? Então, eu acho que com esse patamar, a gente começa e pede para que as nossas debatedoras façam seus comentários, infelizmente, já respondendo alguma coisa e se despedindo por conta do adiantado da hora. Quem é que fala primeiro? Pode ser você, Maria Helena. Então tá bem, vou falar rapidinho, para deixar a nossa procuradora falar mais. Eu queria primeiro agradecer muitíssimo, eu acho que Valda e Ruth, vocês estão intimadas pela sociedade, pelos trabalhadores, por todos nós, de fazer a gente ficar um tempo maior, né? Um dia inteiro, uma tarde inteira, para discutir, apresentar. Muito em breve, nós vamos estar com essa pesquisa, e nossa obrigação é trazer para aqui que o Diego, Eugiane e todos vão ver, nós vamos estar trazendo os dados, né? E o nosso entendimento é que esses estudos, né? Nós vamos também estar fazendo, viu, Eliane, nós vamos estar fazendo uma pesquisa com os trabalhadores da área indígena, trabalhadores que cuidam da área indígena, né? Rapidamente, daqui a um mês, talvez a gente já vai estar com ela aí. Mas eu queria dizer o seguinte, nós estamos vendo muitos problemas, a nossa função e nosso papel para todos, tanto CONAS, CONASEMES, trabalhadores e toda a população, né, que todos os usuários do Conselho Nacional de Saúde, a CIRT e também a Comissão de Saúde do Trabalhador, dizer o seguinte, nós queremos trazer os dados, apontar os problemas, deixar claro, uma pesquisa com um volume enorme de avaliação de trabalhadores de toda a ordem e de todo o universo, né? E eu acho que isso é muito importante para a academia, principalmente para o Conselho Nacional, para o sindicato, para o Ministério Público, acho que para todo mundo, né? Acho que é a contribuição que a Fiocruz pode, nesses 122 anos de existência, fazer, né? Eu não podia deixar de falar uma coisa aqui, Valda e Ruth, em nome de todos vocês, dizer o seguinte, nós precisamos que a CPI também fique atento, porque quando se fala em CPI da Covid, nós não podemos deixar de lado como se fosse... É importante, mas não está no foco. Quem é que cuida da população?
Quem é que batalhou para que não morresse 555 mil trabalhadores, profissionais, da população brasileira? Quem é que está cuidando dos mais quase 20 milhões de contaminados no país, né? Quem é que está sofrendo na linha de frente? São os trabalhadores, né? Então, é muito importante a gente ficar atento que a CPI da Covid precisa voltar também um olhar para ela, para os trabalhadores da saúde, né? Todos nós, pesquisadores, trabalhadores, Conselho Nacional, estamos aqui, temos dados, temos material, temos informação, não é acusativo, mas é muito mais dialógico. Queremos discutir e mostrar que os trabalhadores da saúde é a essência do Sistema Único de Saúde. Sem eles, nada funciona. É isso. Eu agradeço muitíssimo a você, Valda, agradeço muitíssimo a você, Ruth, a toda a equipe e todos vocês que nos acompanharam, que brilharam aí, dando a contribuição. Muitíssimo obrigado e boa noite. E sabe sempre que pode contar comigo, sabe disso, né, Valda? Com certeza, minha amiga. Muito obrigada a você pela contribuição, assim, primorosa nesse debate. Obrigada. Tá? E agora a gente vai para a doutora Ileana. Tá sem som, Ileana. Desculpem. A questão da Covid como doença do trabalho tem gerado uma discussão jurídica que, na verdade, ela não sai técnica para alguns que querem dizer que a Covid não é doença do trabalho. Né? As pessoas simplesmente não faziam toda essa celeuma quando se dizia que a tuberculose podia ser uma doença do trabalho, a dengue, a chikungunya. É muito claro, tanto na vida quanto no ordenamento jurídico brasileiro, que quando uma doença for ocasionada pelas condições especiais de trabalho, ela é uma doença do trabalho. A gente tem uma distinção jurídica do que é doença profissional do que é doença do trabalho. A doença profissional ela é inerente a uma determinada profissão. Então, para os profissionais de saúde, não há menor dúvida de que a Covid é uma doença profissional. Agora, nós temos o fenômeno da terceirização nos hospitais. Temos trabalhadores da saúde terceirizados. E eles estão no mesmo ambiente de trabalho. Para o ordenamento jurídico tem que ser o mesmo EPI, tem que ser o mesmo teste, né? Tem que ser o mesmo período de vacinação, porque o meio ambiente é uno e a contaminação se faz pelo ar. Então, a proteção jurídica de todos tem que ser igual. Então, se o trabalhador da saúde, seja ele um maqueiro, seja ele um médico, ele contrai Covid, a Covid tem uma presunção jurídica, nesse caso, por causa do local de trabalho, que ela é uma doença profissional. Agora, se o trabalhador trabalha no supermercado, eu preciso saber se as condições especiais de trabalho determinaram o adoecimento. Se ele é o caixa da frente de loja, está trabalhando presencialmente, ele adoeceu pela Covid. A do Covid é doença do trabalho. Se ele é do setor de contabilidade do supermercado e foi facultado a ele trabalhar em casa, no teletrabalho, porque ele poderia mandar as planilhas, controlar estoque, fazer os balancetes da empresa, tudo da casa dele, a empresa conseguiu, pelo distanciamento social, evitar o fato do adoecimento como responsabilidade dela. Mas se você coloca alguém para trabalhar, você já está se responsabilizando por esse adoecimento, desde o transporte, até no ambiente de trabalho ser contaminado por um cliente, ser contaminado por outro colega de trabalho. E aí é que eu falo da importância da vigilância em saúde, porque a vigilância em saúde está lá na lei do SUS. As ações de saúde do trabalhador são um conjunto de ações de vigilância sanitária e epidemiológica. O que é que nós estamos tendo no país em prejuízo do trabalhador brasileiro, doutor Diego? É que a vigilância sanitária vai lá na empresa e olha o decreto municipal, o decreto estadual, vê se tem máscara, se a distância é de 1,5, se a distância é de 2, e não se faz vigilância. Não se pergunta assim, quantas pessoas estão doentes aqui nessa empresa? 3. E eles estão doentes todos agora em julho? Não, é porque ele tinha um cônjuge que estava com Covid, aí por causa do cônjuge dele, ele contraiu o Covid. E aí depois pegou em 3 colegas ou 2 colegas de trabalho. Ora, se a gente consegue ver, sem grande esforço de vigilância, até só pela proximidade temporal, que aquela Covid aconteceu por uma condição especial de trabalho, trabalhar presencialmente juntos com uma pessoa cujo cônjuge teve Covid. Então,
quando o caso número 1 entra na empresa, ele pode ter vindo da comunidade. Mas o caso 2, o caso 3, o caso 4 só vão ocorrer se a empresa não tiver adotado medidas de vigilância. Se na hora que, vamos supor, vamos dar um nome a esse trabalhador, o João, ele liga para a empresa e diz, olha, a minha esposa está com sintomas de Covid, eu não vou trabalhar hoje. E a empresa diz, exatamente, vamos marcar também para você fazer um teste no 3º, 4º, 5º dia. Entendeu? Ela afastou que aquele trabalhador que tinha uma Covid vinda da comunidade, ele entrasse na empresa. Mas se a empresa, ao contrário, diz, deve ser só uma gripe da tua esposa, venha trabalhar que eu preciso de você. Você não está assintomático? O trabalhador, coitado, com medo de perder o emprego, estou assintomático, então venha trabalhar. Então a empresa assumiu o risco de, tendo a notícia de que alguém da família do trabalhador estava com sintomas de Covid, só porque ele estava assintomático, disse para ele ir trabalhar. E aí abriu a porta da empresa para o surto. E depois não é responsabilidade dela? Então, assim, nós não podemos cair no discurso de que, como a pandemia está em todo lugar, não se pode responsabilizar ninguém. E, recentemente, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região responsabilizou a Petrobras e determinou que a Petrobras deveria emitir comunicação de acidente de trabalho. Certo? Então, a comunicação de acidente de trabalho, ela é emitida na suspeita de que a doença estava relacionada ao trabalho. No caso dos embarcados da Petrobras, são testados antes, está negativo, embarca, aí depois de dias embarcado, volta para a terra, testa positivo. Onde foi que pegou se estava embarcado? Entendeu? Então, assim, é o viés epidemiológico que vai nos dar se houve ou não esse nexo. É um nexo técnico. Então, nós não podemos cair na ideia da culpa. A culpa da responsabilidade civil não impera aqui no caso em que o ambiente de trabalho está sujeito a um agente de risco muito perigoso. Né? Então, esse agente de risco tão insidioso, que se transmite pelo ar, que as pessoas assintomáticas transmitem, a melhor proteção para a empresa é buscar o trabalho não presencial quando é possível. E quando esse trabalho presencial é obrigatório, nós chamamos... fizemos, inclusive, uma campanha no mês do Abril Verde, vocês podem olhar, sigam o MPT no nosso Instagram, né? Instagram do MPT, vocês vão ver lá que em abril nós fizemos uma campanha com o modelo do queijo suíço, de um pesquisador australiano, que ele fala das camadas de proteção. Como o queijo suíço tem os buraquinhos, né? Então você vai superpondo as fatias de queijo suíço de forma que um buraquinho descoberto seja coberto por uma parte tampada do queijo, e o outro buraquinho vai ser coberto com uma outra parte tampada. E assim você vai fechando as medidas de proteção, superpondo medidas de proteção ou camadas de proteção, de modo que o adoecimento não ocorre. E aí o adoecimento não ocorrendo, não tem que se falar de responsabilidade de ninguém. Mas, como eu disse antes, essa história de que o trabalhador tem múltiplos trabalhos, né? O trabalhador de saúde trabalha em diferentes ambientes, ora, em cada ambiente não tem a contribuição previdenciária? Se a pessoa trabalha em 3 hospitais privados, em cada um desses hospitais privados não há contribuição previdenciária? Se ele trabalha em privado e público, no privado tem a contribuição previdenciária para o regime geral da Previdência, no público também tem a contribuição previdenciária dele. Então, em todos os empregadores, públicos ou privados, ele tem direito a uma proteção previdenciária, e a empresa não pode negar essa proteção, ou o órgão público negar essa proteção, deixando de notificar o caso. Porque se ele tiver sequelas, você vai reabrir a CAT. Aí eu digo, e o que é que as entidades sindicais estão fazendo? O que é que o MPT está fazendo? O Ministério Público do Trabalho está exigindo a emissão da CAT nos inquéritos e está ingressando com ações civis públicas. Nós estamos pedindo ao Poder Judiciário que emita a CAT em casos de Covid. Para isso, nós temos um esforço de argumentação, professora Maria Helena. Nós vamos demonstrar isso, que o surto ocorreu na empresa, que foi em cadeia, que as pessoas da empresa foram adoecendo, né, sucessivamente, um transmitindo para o outro, mostrando esse nexo técnico. Mas quando o profissional é de saúde, não tem nem que falar do nexo, porque ele já é presumido pela lei. Então, como justifica os hospitais brasileiros não estarem notificando? Então, é por isso que a gente precisa que as entidades sindicais de trabalhadores sejam ágeis, sejam fiscalizadoras e verifiquem. É preciso um esforço nesse momento, porque o Ministério Público tem os agentes que a gente está procurando atuar, a gente precisa também que o controle social, as entidades comuniquem.
né? E que a gente possa fazer com que essas empresas notifiquem. O trabalhador ele tem que ser bastante esclarecido, que ele vai poder notificar para o Ministério Público e para o sindicato, mantendo o sigilo. Nós chegamos lá e dissemos, ó, não foi fulaninho que foi denunciar, foi que nós estamos fazendo a fiscalização em todo o setor. Então, o trabalhador precisa ser esclarecido que o nome dele não vai aparecer, né? Mas que ele precisa comunicar ao Ministério Público e à entidade de classe dele quando há surtos no seu local de trabalho, né? Ou quando mesmo foi só o caso dele, mas a empresa quer que ele, na suspeita, vá trabalhar. Então, como nós temos um canal na internet, uma página de denúncias, em todas as procuradorias regionais do trabalho, nós recebemos bastante denúncias anônimas, como também recebemos denúncia do sistema Disque 100, do governo federal, que as pessoas utilizam essa plataforma para fazer denúncias. E aí nós recebemos muitas denúncias de trabalhadores que dizem que não foi notificado o seu adoecimento, que estão sendo obrigados a trabalhar doentes, que não recebem os equipamentos de proteção individual adequados. Por isso que é muito importante que, como eu disse, nos irmanemos, nós temos que atuar em proteção do trabalhador brasileiro, né? E, inclusive, temos que trabalhar em proteção das empresas brasileiras, porque elas têm que entender que a melhor proteção é fazer a melhor prevenção possível. E, às vezes, você está com aquela ideia, a máscara de tecido resolve, porque no começo da pandemia se falou que resolvia. Mas se falou como? Num cenário de escassez. Eu estou numa guerra e eu preciso usar o que eu tenho. Então, eu posso usar numa guerra um equipamento bom de proteção ou um que eu faça artesanalmente, mas é o que eu tenho naquele momento. Mas hoje, passados mais de 1 ano e meio, nós temos sim a indústria nacional produzindo equipamentos de proteção de qualidade. Nós temos sim condições de fazer planos de manutenção, operação e controle de ar-condicionado. Quem trabalha em hospital sabe como é que é o aparelho de ar-condicionado. Né? A transmissão é pelo ar. Como é que a empresa não mostra que faz um plano de manutenção, operação e controle de ar-condicionado com insuflamento de ar novo, evitando a recirculação do ar no local? Então, são todas medidas que o MPT, nos inquéritos, exige que as empresas adotem e dialoga muito com as empresas para mostrar que a melhor prevenção é sempre melhor do que uma defesa jurídica que procura escamotear que a Covid é a doença do trabalho. Então, doutora Eliana e doutora Maria Helena, nós agradecemos profundamente, né? Então, assim, vocês perceberam, senhores internautas, que a doutora Eliana é um papo gostoso, eu posso até chamar uma doutora do povo, assim, a gente, né, se sente honrado de ela trazer, de ela decifrar com palavras tão claras, tão objetivas, né, o propósito do Ministério Público. Então, que bom que tenham pessoas no Ministério Público como a senhora e como o seu grupo de trabalho, que eu sei que é grande também, tem mais gente igual, que pensa igual e que quer fazer melhor pelo trabalhador e pela trabalhadora. Então, enquanto CIST Nacional, né, eu particularmente aqui agradeço a doutora Marilena pela pesquisa, porque fontes de pesquisa são dados que são importantes, então é um conjunto, não foi à toa que juntamos vocês, juntamos porque é a ciência, é dados que a gente precisa, e a gente precisa, e a gente é o intermediário desse processo, a gente enquanto, né, representante do controle social, a gente tem que fazer resoluções baseadas nos dados para dar para o Ministério Público, para poder ele acionar, para poder nos ajudar. Então, é um círculo, né? Nós estamos num círculo, todos nos ajudando. Então, a gente agradece profundamente e queríamos mostrar isso, né, ao público, ao pessoal que está em casa nos escutando, que é essa a nossa missão. E nós estamos tentando fazer o melhor possível. Muito obrigada a todos. Belas palavras, Ruth. Acho que a gente está fechando com chave de ouro esse momento. Vamos continuar. Mas eu queria resgatar aqui rapidinho, me permitam, a campanha Proteger o Trabalhador, né? O CNS pautou isso, nós precisamos da participação, quem estiver nos ouvindo, multiplique isso, precisamos receber narrativas, precisamos receber fotos, cordéis, vídeos gravados, contando, né, a sua situação, a relação de trabalho. A fala de Maria Helena colocou uma coisa assim, que eu vou resgatar aqui rapidinho. A nossa premissa é defesa da vida do trabalhador, é defesa da vida geral de todo mundo e a defesa da vida do trabalhador também. Por que não? O que é isso? Dignidade. Nós queremos vida digna.
não queremos sobreviver, nós queremos falar sobre viver bem, não é sobreviver de qualquer jeito. E nós queremos trabalho decente, e nós queremos valorização. Então, isso eu tirei da apresentação de Maria Helena. Então, nesse momento, aí, trazendo Bertold Brecht, né, nada é natural, nada é impossível de mudar. Bertold Brecht, né? Então, nós precisamos que os trabalhadores, nós não queremos estar lutando pelos trabalhadores, nós queremos estar lutando com os trabalhadores, mas eles precisam desenvolver uma consciência do grau de alienação que as relações de trabalho colocam. Tem uma fala aqui que já dá outra live, que é de Ronald, ex-presidente do CNS, né? As relações de produção hegemônica alienam o trabalho, invisibilizam o trabalho e o trabalhador, né? E não reconhecem, aí ele colocou aqui, assim, e não reconhecem, não se reconhece no produto do seu trabalho e no próprio trabalho. Por isso, a luta pelo direito à saúde, pelo direito ao trabalho, é desalienante, precisa trabalhar nesse sentido. Aí, isso o Ronald colocou. E eu resgatei isso também, né, para colocar que as nossas vidas, elas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre o que realmente importa, que é Martin Luther King que disse isso, né? Então, nesse momento, com essas frases, né, assim, de pessoas que lutaram, que sofreram, que deram a vida por causas, né, mas hoje nós não queremos dar a vida, nós queremos continuar vivos, todos os trabalhadores também, né? E depois de mais de 2.000 anos de Cristo, aí, na história da humanidade, 2 milhões, né, depois de Cristo, não é possível a gente continuar vivendo como voltando a trabalho escravo, passando fome, necessidade, os filhos, a família. Então, é a hora dos trabalhadores irem à luta, porque até o assédio impede de um trabalhador se dirigir ao sindicato. Foi o que nossa companheira conselheira da FENAFAC colocou lá no chat. Então, boa noite, obrigada pelas presenças, já estão intimadas a continuar essa parceria, porque ela está muito boa e a gente tem muito trabalho pela frente. Muito obrigada a todos, boa noite, obrigada ao presidente do CNS, ao ex-presidente do CNS, que está lá no chat, os membros da mesa diretora, os conselheiros e tantos outros militantes dos conselhos estaduais de saúde, das comissões de saúde do trabalhador e de relações de trabalho, né, da CIST, e as presenças de vocês. Então, foi uma tarde maravilhoso. Eu vou fazer só as últimas palavras, que são as palavras que o nosso presidente Fernando Pigato disse há pouco no chat. Vamos transformar nosso luto em luta. Ele sempre termina assim, e a gente vai terminar essa live reverenciando ele e as palavras dele. Obrigada. Obrigada. E só há duas opções nessa vida, se resignar ou se indignar. Se indignar. E nós não vamos nos resignar nunca. Darcy Ribeiro. Nunca. Muito obrigada. É isso aí. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada. Um beijo.